Atos capítulo 17, verso de número 16. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Quando esperava por ele em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com gregos temente a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que ele está tentando dizer, esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas. Queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir das últimas novidades. Então Paulo, levantando-se na reunião do Areópago, disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor Deus do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoasse a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos profetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso, ressuscitando dentre os mortos. Verso 32, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, outros disseram, a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles, alguns homens juntaram-se a eles e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Senhor, nós te damos graça por estarmos nessa noite, noite de ceia, noite, Pai, de comunhão contigo, noite, Senhor Deus, de sacramento, noite, Pai, de vida nas nossas vidas. E, Pai, nós louvamos a Ti, Pai, nós cantamos, falamos que o Senhor virá. Mas para isso, Pai, nós precisamos estar preparados, Pai, para o dia que o Senhor há de nos buscar. E nessa noite, Pai, eu peço que o Senhor venha falar com a Tua igreja. Falar, Senhor Deus, com aquele que entrou aqui, desejoso de ouvir a Tua voz. Daquele que entrou aqui, Pai, pedindo respostas, direção. Daquele que entrou aqui pedindo, Senhor, fala comigo. E assim, Pai, eu oro. Como um dia orou o Teu servo, o apóstolo Paulo, que no abrir da minha boca, Senhor, seja-me dada a palavra para fazer notório o mistério do Evangelho. Assim oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é ficar em cima do muro? Ficar em cima do muro é escolher uma posição confortável, ficar isento ou não tomar partido. Quem escolhe essa posição de neutralidade em situação de conflito, normalmente acredita que independente do lado vitorioso, ele estará salvo.
E nós temos algumas situações que você já deve ter ouvido alguém falar. E aí, e fulano? Ah, nem sim, nem não. Ele está em cima do muro. Pessoas que estão em cima do muro, geralmente, é aquelas pessoas que não desejam manifestar a sua opinião, não desejam manifestar a sua posição. Talvez por medo, talvez por algum tipo de preocupação com o outro, mas essa expressão, ficar em cima do muro, é conhecida de todos nós, principalmente em dias de política. E aí, no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária. E ele também vai encontrar algumas pessoas que estavam em cima do muro. Pessoas que não disseram sim, mas também não disseram não. Pessoas que não tomaram decisão, que protelaram, prorrogaram e que não deram o devido valor à palavra de Deus através do ministério do apóstolo Paulo. E como eu disse, o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem e ele esteve em 3 cidades diferentes. E nas 3 cidades, Paulo teve também reações diferentes do seu público. Paulo esteve em Tessalônica, Paulo esteve em Bereia e Paulo esteve em Atenas, que nós chamamos aí a Ásia Menor, berço da civilização grega. E quando ele chega em Atenas, a característica que nós temos em Atenas vai ser a oposição à palavra. Se você pegar Atos capítulo 17, a partir do verso 1, vai contar a história de Atenas. Quando termina aí o verso 9, vai começar a história de Bereia. Terminada a história de Bereia, nós vamos ter a história de Atenas. Nessa noite específica, nós vamos meditar sobre a história de Atenas. Mas aqui nesse momento, Paulo está em Tessalônica. Ele prega durante aqui 3 semanas em uma sinagoga. Esse era o método de Paulo quando ele chegava na cidade. Primeiramente, ele ia para uma sinagoga. Por quê? Porque ele era judeu, porque ele era fariseu, porque ele era um mestre da lei, no sentido da sua história, agora não mais. Então ele tinha acesso à sinagoga. E lá ele expunha a palavra porque ele era um professor, um doutor da lei, e com isso ele apresentava Cristo. E diz o texto que no verso 4, que alguns dos judeus foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes e não poucas mulheres de alta posição, mesmo diante de uma acolhida do evangelho, irmãos. Paulo não deixou de ter problemas nessa cidade. Ele prega por 3 semanas, algumas pessoas ouvem, atendem ao chamado do evangelho, mas a gente não teve só momento de paz ou de bênção no ministério ou na segunda viagem missionária de Paulo. No verso de número 5 vai nos dizer o seguinte: mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de um irmão chamado Jason, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Então o povo invade a casa de um irmão que sabia que Paulo e Silas estavam lá. Quando eles chegam, Paulo e Silas não estão. Como eles não acharam Paulo e Silas, eles pegaram esse cara chamado Jason, arrastaram para a rua e levaram para outros oficiais e começaram o alvoroço. E eles estavam gritando: olha, esses homens aqui têm causado alvoroço em todo mundo e agora chegaram aqui. Prenderam Jason, foram para a cadeia, tiveram que pagar fiança, e aí Paulo e Silas saem dali e vão para Bereia. Quando ele chega em Bereia, eles encontram um outro cenário. Quando ele chega em Bereia, eles encontram uma outra situação. Em Bereia já há uma aceitação da palavra. Enquanto em Tessalônica havia oposição à palavra, em Bereia há uma aceitação. Por isso que nós falamos dos crentes bereanos. Quem eram os crentes bereanos? Eram aqueles que Paulo estava pregando, e certamente eles tinham algum tipo de pergaminho, porque eles estavam consultando para ver se a palavra era assim. E aí depois do tumulto então em Tessalônica, Paulo e Silas viajam 64 quilômetros. A pé, cavalo, camelo, jumento, não sei.
E aí, segundo o verso 11, vai dizer que os bereanos eram mais nobres que os tessalônicos, que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, estavam interessados na palavra. Diz que eles examinavam as escrituras para ver se era assim mesmo, e creram muitos dentre os judeus, e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Paulo fica encantado com essa igreja, porque lá esses irmãos não vão engolindo tudo que estão falando. Ah, vi lá no Facebook, no Instagram, TikTok, no YouTube, pronto, é de Deus. Não, vamos ver o que a palavra diz. Vamos ver o que a palavra está dizendo. Tem base na palavra. A palavra dá guarida isso, a palavra endossa isso, eu posso acreditar nisso. Então os irmãos bereanos vão ser a igreja que recebem a palavra e eles, de bom grado, ainda buscam, estudam a palavra para ver se era assim. Aí de Bereia, Paulo vai agora para Atenas. Atenas era o centro intelectual do mundo antigo neste período. E diz que essa cidade era famosa, um centro de religião e de cultura daquele tempo. E quando Paulo chega na cidade de Atenas, ele fica espantado, porque a cidade era muito supersticiosa, uma cidade muito mística, que uma das versões vai dizer muito religiosa. É uma cidade que tinha muito de religiões. E aí um escritor da antiguidade nos disse que era mais fácil você encontrar um Deus em Atenas do que um homem. Paulo dissertava então com os judeus na sinagoga, mesmo projeto de antes, ele vai para a sinagoga. Mas na sinagoga ninguém dá moral para Paulo. Ninguém dá nem as horas para ele. E aí Paulo então muda a sua estratégia. E ele então segue então a ideia, o método dos professores gregos, e ele vai para a praça, que nós chamamos aí em filosofia de ágora, um lugar onde as pessoas se reuniam para discutir filosofia. E quando ele chega lá, ele encontra dois grupos de filósofos, um chamado epicureus e outro chamado estoicos. E esses filósofos zombaram de Paulo, chamaram de tagarela, paroleiro, ignorante. E ao zombar de Paulo, irmãos, eles não estavam apenas zombando de Paulo, mas da mensagem do evangelho e da mensagem da cruz. Mas antes da gente entrar na parte de Atenas, eu queria discorrer com você um pouco desse texto, para nós pensarmos. Nós vamos focar nessa noite apenas do verso 32 adiante, mas eu gostaria que você voltasse aí no verso 17, e aí sim, no verso 16 nós vamos chegar. Então Paulo chega na cidade, a cidade está profundamente enraizada na religião. Paulo discute com esses homens, e aí ele vai para a praça encontrar com os filósofos. Quem eram esses filósofos, irmãos, dessa época? Fazia muito sucesso as duas correntes filosóficas de epicureus e estoicos. Os epicureus tinham uma filosofia que eles diziam o seguinte: o princípio máximo da vida é o prazer. O princípio máximo da vida é eu estar bem, é eu ser feliz. E tudo aquilo que te desse prazer, que você desejasse, você não poderia se negar aquilo. Você deveria dar vazão aos seus desejos, vazão aos seus prazeres. O epicurismo fazia muito sucesso, porque assim como nos dias de hoje, as pessoas também querem os seus prazeres. Sejam eles quais forem, de que maneira os venham, mas os epicureus pregavam que o homem deveria ser realizado através dos seus prazeres. E aí Paulo está lá, pregando Jesus, que diz o quê? Negue a si mesmo. Começa a haver um choque, começa a haver um confronto. E agora nós temos outro grupo que era extremamente ao contrário, dos epicureus. Nós temos aí um camarada chamado Zenon, e os estoicos diziam o seguinte: olha, tudo que te dá prazer deve ser negado. Tudo aquilo que te dá prazer deve ser negado, porque se você der abertura para aquilo que você quer, isso lhe fará mal. Não pecado, porque eles não pensavam em pecado, mas pensavam isso em algo ruim. Então,
para o estoico, você deveria ter a capacidade de negar tudo aquilo que te faz bem, te dá alegria ou te dá prazer. Nossa, pastor, eu gosto de Coca-Cola. Não pode, não. Você gosta? Ixi, não pode de jeito nenhum. Tereré, de jeito nenhum. Não. Tudo aquilo que você gostasse deveria ser negado. E aí, irmãos, a Bíblia, como o próprio Paulo escreve, ela não nos nega. Ela não nos diz sim ou não, mas ele diz, o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu preciso ter este equilíbrio. Eu preciso entender qual é a justa medida de Deus para pensar o que é bom ou o que é ruim para a minha própria vida. E aí Paulo está pregando. E aí esses filósofos vão dizer, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Por que eles chegam a essa conclusão? Quando Paulo cita a ressurreição em grego, é Anastasis. E aí diz que talvez havia uma crença a uma suposta divindade chamada Anastácia. E aí quando Paulo está falando ressurreição, Anastasis, ele tipo, como? Anastácia? Ele está falando de divindade? Quem é que esse cara está falando? E aí, eles então estão ouvindo isso, e eles estão chamando ele de tagarela. Estão zombando de Paulo. Estão, como a gente diz hoje, estão zoando dele. Paulo pregando o evangelho, e esses intelectuais zoando. E aí eles levam ele então para o Areópago, que nós chamamos de Ágora, o lugar onde era decidido as questões da cidade, uma espécie de Câmara dos Vereadores, apenas os cidadãos gregos poderiam fazer parte, e eles levam para lá e perguntam, que ensino é esse que você está anunciando? Que história que é essa que você está contando para a gente? O que é isso que você veio trazer para cá? E aí eles dizem, você está nos apresentando ideias estranhas. A gente não crê nisso. A gente não acredita nisso. E a gente quer saber o que é isso que você está falando. E aí diz que esse era o assunto da cidade. A cidade inteira está comentando no verso 21, de falar das últimas novidades. Isso, irmãos, é que nem tinha o WhatsApp ainda. Imagine se tivesse. E estão falando sobre isso. Então Paulo agora está lá na Ágora, no Areópago, e ele fica em pé. E quando ele se coloca em pé, agora Paulo vai pregar, não só para judeus, para gregos, para os intelectuais, talvez estrangeiros. E ele diz, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. Encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo vai pegar uma ponte, Paulo vai pegar uma carona dentro da cultura grega e vai dizer, olha, está vendo o que vocês estão falando aqui? Vocês não conhecem, mas nessa noite, ou nesse dia, nessa tarde, eu vou apresentar para vocês esse Deus que se fez conhecido. Esse Deus que veio, se encarnou, esteve entre nós e se fez conhecido. E aí Paulo começa a falar que esse Deus é o Criador. Esse Deus de quem ele fala é Criador de todas as coisas. Para os gregos, irmãos, nós tínhamos deuses para todas as áreas da vida. Nós tínhamos o maior Deus, que é Zeus. Nós tínhamos Poseidon, que é o Deus do mar. Nós tínhamos Hera, Atena, Hermes, que era o mensageiro. Nós tínhamos vários deuses para tudo. Deus da morte, Deus da vida, Deus de tudo. E aí agora Paulo já diz para ele, olha, eu estou apresentando o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. E esse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Só aqui já era digno de apedrejamento o apóstolo Paulo. E ele continua. Esse Deus precisa de gente para carregar ele, como precisasse de algo. Ele que dá todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Esse Deus fez todos os povos. Todo mundo descende dele.
para que povoassem toda a terra, tendo discernimento dos tempos anteriores, estabelecidos os lugares exatos que deveriam habitar. E aí, finalidade, Deus fez isso para que todos os homens o buscassem, embora não esteja longe de cada um de nós. E aí Paulo diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, Paulo diz, visto que nós somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante, por exemplo, a prata, a pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta a nossa ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou Jesus Cristo e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. E aí, irmãos, nessa noite eu quero pensar com vocês apenas em uma das cidades, a de Atenas, uma das mais importantes do mundo antigo, centro intelectual do mundo antigo, de onde vieram os filósofos, por exemplo, Sócrates, Platão e Aristóteles. E mesmo nessa cidade tão hostil ao evangelho, Paulo prega para ela. Mas enquanto uns zombam, outros creem no evangelho e na mensagem da cruz. E é sobre isso que eu queria ministrar nessa noite, sobre esse tema que está aí no telão. Vamos repetir, 1, 2, 3. Saia de cima do muro. Saia de cima do muro. Atitudes diante da mensagem da cruz. Primeira atitude, irmãos, diante da mensagem da cruz. Diante da mensagem da cruz, algumas pessoas simplesmente zombam. Diante da mensagem da cruz, algumas pessoas simplesmente zombam. Olha o que diz comigo, verso 32 agora, na parte A. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Paulo prega, como eu disse, por 3 semanas na sinagoga, vai para a Ágora, e ele discute lá com os filósofos, e tem muita gente na cidade, turistas, e Paulo então fala aí do Deus desconhecido, e ele está falando então da mensagem do evangelho. Quando essas pessoas ouviram sobre a ressurreição dos mortos, o texto diz que alguns deles zombaram. Primeiro, irmãos, que não foi todo mundo. Então a gente precisa tomar cuidado com as generalizações. Se eu falar todo mundo, quer dizer todos. E aliás, quando eu falo todo mundo, eu ainda tenho que dar o espaço que eu estou falando isso. Porque se eu falar todo mundo e não falar onde, você vai pensar que é o globo. Agora, todo mundo lá na igreja, todo mundo? Tem certeza, pastor? Todo mundo? Não, algumas pessoas. Então, nem todo mundo aqui estava zombando. Mas as pessoas que ouviram a respeito da mensagem da cruz, as pessoas que ouviram acerca do evangelho, as pessoas que ouviram da mensagem, as pessoas que ouviram da ressurreição, tiraram sarro, zoaram, riram, caçoaram, fizeram chacota, fizeram gracinha. Paulo está ali pregando ao Deus verdadeiro, pregando ao Deus que ressuscitou ao 3º dia, com todo amor, com toda ênfase e paixão, e tem gente que escuta aquilo e tira sarro. Acha isso como brincadeira, como a gente diz com os jovens, zoeira. E aí o pessoal está rindo. O pessoal está rindo da mensagem do evangelho. E eu fico pensando, irmãos, que os dias de Paulo em Atenas se parecem com os nossos dias também. Porque quantas vezes as pessoas também tiram sarro de nós por nós sermos fiéis a Cristo. Já disse algumas vezes, de quando eu me converti. Hoje a gente tem Bíblia no celular e tal, né? Mas eu sou da época que tinha que andar com a rapadura debaixo do braço, né? Andar com a Bíblia no braço. E aí o pessoal vai, olha a rapadura debaixo do braço. E mais coisas que se eu falar, vocês vão ficar com vergonha, né? Tirava sarro. Você pirou,
você ficou fanático, você ficou doido, fizeram lavagem cerebral em você. E aí as pessoas olham para aquilo que é a verdade, elas acham engraçado, elas acham legal, elas acham que aquilo pode ser uma piada. E Paulo está diante desse público, de pessoas que ouvem, que talvez eram esclarecidos, mas que eles simplesmente zombam da mensagem do Evangelho. E ser fiel, irmãos, nos nossos tempos, é passar por isso. De muitas vezes você ser motivo de piadinha na roda. De muitas vezes você ser motivo de zombaria na família ou em outros lugares. Porque simplesmente você decidiu seguir a Cristo e as pessoas acham isso engraçado. E aí, essas situações, elas acontecem e devem acontecer conosco. E Paulo está diante de pessoas que estão literalmente rindo da cara dele. Literalmente zombando dele. E as pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a cruz, a sensação que às vezes elas têm, às vezes é essa. De que de alguma forma a gente é doido. Ou as pessoas tiram sarro. As pessoas riem. E nós, como servos de Deus, obviamente a gente não deve revidar. Obviamente a gente não vai rebater. Mas fique firme. Fique aí na sua posição, fique na sua presença. Seja fiel a Deus, independente da circunstância. Essas pessoas ouvem. E elas simplesmente, além de não acreditar, elas não respeitam. Hoje tem se falado muito em respeito às religiões, mas nós temos nos tornado motivo de escárnio, motivo de piada. No Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado é o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores. Por muito tempo foi pregado que escarnecedor era o não crente, não é. E aí o crente ele não podia nem sentar perto do não crente porque, puxa, ele é escarnecedor. Não, não é isso. Escarnecedor é aquele que zomba. Escarnecedor é aquele que tira sarro do Evangelho. Escarnecedor é aquele que faz chacota com as coisas de Deus. Então, o salmista está dizendo, se você encontrar um lugar que tem gente nesse momento aí fazendo isso, sai fora. Não se ajuntem à roda de gente que se escarnece do Evangelho e que escarnece da cruz. Então não entre nesse. E a gente, irmãos, nós precisamos nos posicionar. As pessoas querem respeito com todo tipo de religião, elas também precisam nos respeitar como os cristãos. Nós precisamos ter o nosso posicionamento firme. Nós precisamos ter a nossa seriedade diante que nós cremos, porque senão nós podemos virar motivo de piada para os outros. Então, diante da mensagem da cruz, algumas pessoas simplesmente zombam. Diante da mensagem da cruz, algumas pessoas simplesmente deixam para depois. Diante da mensagem da cruz, algumas pessoas simplesmente deixam para depois. Agora o verso 32 na parte B. Vou ler de novo o 32 inteiro. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Outros disseram, a respeito disso, nós o ouviremos outra vez. Diante desse povo, esse grupo, multidão que ouvia Paulo, alguns já se posicionaram direto. Alguns já tiraram sarro. Alguns já zombaram. Mas agora a gente tem um outro grupo de pessoas. As pessoas que estavam em cima do muro. Nem zombaram e nem também falaram que sim. Olha, nem aceitamos, nem acreditamos, mas também não zombamos. E aí a gente, quando vê essa passagem, a gente lembra direto
de Apocalipse, lá no capítulo 3, salvo engano agora, onde ele diz, porque não és frio e nem quente, você és morno. Porque você não é frio nem quente, você é morno, eu vou fazer o quê? Vou vomitar da minha boca. E aí a gente está agora com um grupo de pessoas que, ao meu ver, irmãos, talvez sejam os mais problemáticos da história. Porque quem zombou já tomou um partido, já tomou posição. Não quero, não gosto, não vou. Já diz isso e eu não quero isso para a minha vida e eu não quero saber. E como diz o outro, tem raiva de quem sabe. Já se posicionou. Bom ou mal, tomaram a posição. Mas agora a gente tem outras pessoas que não zombaram, que não tiraram sarro, mas também não aceitaram, mas também não acolheram a mensagem do Evangelho. E essas pessoas, irmãos, são as mais complicadas, porque é aquela pessoa que ela joga em dois times. É aquela pessoa que agrada gregos e troianos. É aquela pessoa que antigamente a gente chamava, que eram os chamados crentes raimundos. Um pé na igreja e também um pé no mundo. É aquela pessoa que, tá legal, mas também tá bom assim, não tá bom, tá tudo bem para ela. Aquela pessoa que não toma uma postura diante da mensagem do Evangelho. E irmãos, essas pessoas aqui, que ficaram em cima do muro, são tão erradas e tão pecadoras como as outras que zombaram do Evangelho. Gente assim não fica mal com ninguém. Não, ó, Paulo, você viu, né? Eu não zombei. Mas também não atendeu a mensagem. Eu não fiz o que era errado, mas também não fiz o que era certo. E aí você não fica nem lá e nem cá. Você agrada as duas coisas. Você agrada os dois lados. E aí Jesus estava nos dizendo que nós não podemos agradar a dois senhores. Ou você agrada um e chateia o outro, ou vice-versa. Não há como, irmãos, nós vivermos um evangelho de meio termo. Não há como nós vivermos um evangelho de metades, de partes, de momentos, de horas, eu acho legal, eu acho bacana, eu acredito, tal, mas também você não toma uma posição, uma postura na sua vida. E é por isso, irmãos, que eu pensei nesse tema para essa noite, para dizer, caso haja alguém aqui nessa noite, diante dessa situação, eu quero te dizer, saia de cima do muro. Tome uma posição nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não decidir, irmãos, já é uma decisão. Não decidir já é uma decisão. Eu decido não decidir agora. Parece redundância, mas não é. Qual é a sua decisão? Não, depois eu decido. Depois eu vejo. Pastor, já está acabando 2023. É ou não é? Está acabando já, 5 de novembro. Vamos terminar esse restinho de ano assim mesmo? Não, ano que vem. Daqui uns dias. Tomar decisões, irmãos, você ser determinado, ou você ter, não é determinação a palavra, você ter, fugiu a palavra. Disciplina é uma decisão ou algo para qualquer coisa. Há um médico me cobrando para eu fazer exercício e mais uma esposa. Aí eu saí daqui, passei ali na academia, eu falei, vou pagar logo esse trem, vou pagar, que aí eu vou ir, né? E aí paguei, irmão, o trem está lá no cartão. E aí eu comecei a ir. 1 dia, 2, 3, faltei 2, faltei 4, faltei 5, uma semana. Gente do céu, acho que eu já paguei um mês de graça lá. E aí está na academia? Não, eu não estou não, mas está pago. Não, mas está ou não está? Não, eu estou, meu nome está lá, está inscrito lá, está até pago, mas você está lá? Então, não estou, mas eu sou de lá, eu sou lá da academia, pode ir lá. Vê lá meu cadastro, eu sou membro lá daquela academia, pode ir lá que eu sou membro de lá.
Você for lá, está meu nome lá. Agora vai lá e pergunta para os instrutores. O Jean é seu aluno aqui? Que Jean? Ah, veio aqui 2, 3 vezes. O Jean é visitante aqui. Jean está em cima do muro, não sabe se quer emagrecer, não sabe se quer melhorar a saúde, não sabe se quer parar de roncar. Está em cima do muro, não sabe. Se você perguntar para mim se eu quero, o que você acha que eu vou responder? Quero, claro que eu quero. Aí você pergunta para as pessoas, você quer Jesus? Você acha que ele vai falar que não? Você acha que ele vai falar, não, eu quero capeta? Você acha? Você quer Jesus? Claro que eu quero. Mas você vai até Jesus? Não. Eu quero emagrecer. Mas estou com um projeto de amanhã cedo, tá? Se tudo correr bem. Se tudo der tudo certo aí, tudo for tranquilo, amanhã cedo. E aí, diante da mensagem da cruz, irmãos, algumas pessoas simplesmente deixam para depois. Ah, pastor, agora não, depois, amanhã, semana que vem, mês que vem. E a gente vai protelando, gente, o melhor de Deus na nossa vida. A melhor coisa que você pode ter e a única coisa que você vai levar para o céu, que é a sua fé, Deus está proporcionando isso para você. Mas às vezes a gente simplesmente deixa para depois. Não, depois nós vamos ver. Depois. Quando a gente está com criança na rua, passa na loja, aí a criança pede um negócio para comprar. O que o pai fala? Depois eu compro, mas isso é bom, gente. Na volta a gente compra, depois. E menino, foi para casa, esqueceu, acabou. Às vezes ela lembra e a gente vai ser cobrado. E a gente vai empurrando. Amanhã, depois, 2024, 2020. Depois que eu casar, pastor, olha, é um negócio assim, é porque eu sou solteiro. Depois que eu casar, aí sim eu vou ser crente. Aí você casa, não, depois que nascer meus filhos, pastor. Aí quando nasce o filho, não, depois que desmamar, né? Não, depois que ele começar a andar. Não, depois que ele ir para a escola. Depois que ele for para a faculdade. Depois que ele casar. Depois dos meus netos. Aí depois, Jesus veio e você ficou para depois também. Será que a gente tem protelado a vontade de Deus na nossa vida? Será que a gente tem deixado para depois? Não conheço ninguém que para ganhar dinheiro deixa para depois. Não conheço. De repente tem aqui, né? Ó, amanhã você vai ganhar o dinheiro. Aí você fala, ah não, depois eu... O que você faz? Ah, amanhã que hora? Que hora? Você desmarca tudo, meu amigo. Desmarca tudo, desmarca médico, guri na escola e tal. Você é para ganhar. Mas e para ganhar a salvação? Por que será que a gente está deixando para depois? Diante desse grupo, haviam essas pessoas. E não é que eram indecisos, irmãos. Eram as pessoas que é aquele tipo de coisa assim, depois eu vou. É aquele tipo de desculpa que a gente vai, depois eu passo aí. Você vai na loja, aí você olha aquele negócio, pergunta quanto é, a pessoa te fala, e aí, vamos ficar? Aí você fala, depois eu passo aqui. Isso é o quê? Não vou voltar. Ou então a pessoa fala assim, vou ver. Quando você convida uma pessoa, ou então, rapaz, sexta-feira vai ter... Ah, vou ver. Quando ela fala vou ver, ela vai fazer o quê? Não? Não vai. Diante da mensagem da cruz, algumas pessoas simplesmente deixam para depois. Para a gente encerrar, diante da mensagem da cruz, algumas pessoas simplesmente creem. Diante da mensagem da cruz, algumas pessoas simplesmente creem. Verso 34. Alguns homens se juntaram a ele, e o texto diz o quê? Creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, também uma mulher chamada Dâmaris, e outro com eles. Aqui está um retrato aí da sociedade. Uns tiram sarro, outros ficam em cima do muro, mas tem outros que creem. Primeira coisa para a gente pensar nesse versículo é,
Foi uma multidão de gente que creu? Foi uma multidão? Não. Alguns homens, o texto não diz. E Lucas, ele é tão detalhista, né, e não fala a quantidade. Alguns quantos se juntaram a ele e creram. E aí fala de Dionísio, um homem importante, que fazia parte do Areópago, da Ágora, e de uma mulher chamada Dâmaris, que certamente deveria ser alguém importante da cidade, porque o texto diz algumas mulheres gregas de alta patente. E o que eu fico pensando em toda essa trajetória de Paulo nas 3 cidades, primeiro, irmãos, é que quem faz a obra é Deus. Paulo simplesmente pregou. Pregou na sinagoga, pregou na casa de Jason, pregou na praça, mas quem faz a obra é o Senhor. Paulo poderia ter ficado chateado, acabar a sua ministração, puxa vida, preguei aqui desde cedo, dia inteiro pregando para esse povo, e no final do dia, quantos creram, né? 3, 4, 5, enfim, 10, e, nossa, 10 é pouco, pastor, mas contando que havia uma multidão de gente. E aí a gente tem que pensar, irmãos, que não se empolgue com a multidão. Não se empolgue com a multidão, como se a multidão onde está, a multidão está onde está Deus. Não necessariamente. Segunda coisa que nós aprendemos é que Deus faz o seu trabalho, a sua obra, a partir de pequenas coisas. Não tinha multidão aqui que creu agora. Alguns homens. Um cara importante lá da cidade, no sentido aqui a Bíblia destaca, né? Obviamente que todo mundo é importante para o Senhor, mas quando eu digo aqui importante, no sentido de que lá no Areópago era um cara que pertencia, né, àquele lugar, tá? E aí, por isso que vai citar ele de forma diferenciada aqui, porque como o seguinte, olha, se alguém daquele lugar que estava junto com aqueles filósofos se converteu. Apenas poucas pessoas. Então a gente não deve deixar de pregar o Evangelho, porque quem salva, irmãos, é o Senhor. A gente só precisa levar a semente, a gente só precisa jogar a semente, porque quem dá o crescimento é Deus. E talvez você tenha pensado, nossa, pastor, eu tenho orado pelo meu pai, pela minha mãe, meu irmão, meu esposo, minha esposa, enfim, eu não sei. E parece que as coisas não acontecem. Descanse. Porque diante da mensagem do Evangelho, diante da mensagem da cruz, algumas pessoas simplesmente creem. Algumas pessoas simplesmente vão a Deus como num passe de mágica. Porque Deus, ele é poderoso, irmãos, para fazer muito mais daquilo que imaginamos ou pensamos. E não há coração duro ou de coração difícil para Deus. As coisas impossíveis para nós são possíveis a Deus. E esse é o nosso retrato. Para algumas pessoas nós vamos pregar e elas vão rir, vão zoar, vão tirar sarro. Outras vão mostrar que gostaram, que legal, mas simplesmente nunca mais vão aparecer, vão sumir. Mas outras vão aceitar e vão receber a mensagem. E essas pessoas, as que farão diferença no reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então não desista de pregar, de orar, por quem você ama, por quem você gostaria que estivesse aqui nessa noite. Quem faz a mensagem, quem faz a obra é o Senhor. Eu nunca imaginei estar dentro de uma igreja, nem muito menos sendo pastor. Mas, como diz Romanos capítulo 9, né, o Senhor, né, nos chamou de modo, né, irresistível, de modo que você não consegue explicar. Né, por que você está sentindo isso? Por que aquilo está queimando o seu coração? E por que você quer mudar de vida? E isso é uma obra do Espírito Santo através da cruz das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Então, diante da mensagem da cruz, algumas pessoas zombam. Já tive alguns momentos assim de tristeza mesmo, de pessoas tirar sarro assim
na minha frente, como a gente diz aí, de cara dura. Eu lembro que quando nós morávamos em Nova Olímpia, havia um amigo meu que tinha uma loja de som lá em Tangará da Serra, e a gente tinha trabalhado junto em Jaciara. A gente tinha trabalhado na mesma loja, ele continuou com o som e eu parei. E aí, eu fui lá, botar um insufilme no carro, colocar um sonzinho e tal, e eu mesmo estava instalando. E aí tinha um amigo nosso, que a gente conheceu de muito tempo, mas ele não conhecia o Evangelho. E aí ele perguntou, e aí, vai montar um sonzão aí e tal? Eu falei, não, parei e tal, né? Verdade, tudo caro isso aí também, não tem dinheiro não. Tô apertado e tal. Aí ele falou assim, que isso, rapaz, é só você passar uma sacolada lá na igreja, você já monta seu som. Aí todo mundo... Aí eu fiquei olhando assim para ele, né? Aí o que você faz? Beleza. Obrigado. Outra vez foi quando eu ia para o seminário. Estava na loja de um amigo meu, cheio de gente, cheio de colegas, que não conhecia o Evangelho. Aí um colega nosso falou assim, chegou e falando alto, hoje eu fiquei sabendo um negócio. Aí o que foi? Rapaz, fiquei sabendo que você vai para o seminário. Você é doido, rapaz, por que você não vai fazer medicina, por que você não vai fazer direito? Rapaz, você ficou louco, larga de ser besta, não sei o quê, e todo mundo... Aí eu olhava para as pessoas, né, disfarçando, todo mundo rindo, tirando sarro. Aí o que eu fiz? Tá bom. Isso pode acontecer, querido. E por que acontece? Porque eles não conhecem. Porque não sentem o que você sente. Porque não vê o que você vê. Não enxerga o que você enxerga. Não prova do que você prova. E por isso a gente precisa orar por essas pessoas, porque um dia éramos nós assim. Talvez éramos nós zombadores da fé. Talvez um dia era você que tirava sarro de alguém, e hoje você é um crente fiel em Deus. Diante da mensagem da cruz, algumas pessoas deixam para depois. Talvez você já é batizado, você já está na fé há muito tempo. O que é que você está protelando? O que é que você está deixando para depois? O que é que você está empurrando com a barriga, enrolando? Então não deixe para depois aquilo que Deus tem colocado no seu coração, não protele. Diante da mensagem da cruz, algumas pessoas deixam para depois, algumas pessoas ficam em cima do muro. E diante da mensagem da cruz, algumas pessoas simplesmente creem. E você creu. E é por isso que você está aqui, nessa noite calorosa em todos os sentidos. É por isso que você saiu de casa. É por isso que você se arrumou. É por isso que você abriu mão de algumas coisas para estar aqui ouvindo essa palavra. Porque eu tenho certeza que Deus alcançou o seu coração. Vamos nos colocar de pé.